Oi, Lisa. Meu nome é Juliana Macedo, eu moro em São José dos Campos e eu já costuro há algum tempo. Eu aprendi a costurar com uma professora particular e logo que eu aprendi a costurar, comecei a costurar, depois de um tempo eu me separei, tive que ir e mudei para minha cidade natal, que é Cruzeiro, uma cidade pequena. E lá eu comecei a exercer a minha atividade de costureira, né, com reforma e roupa sob medida. Abracei o que eu tinha aprendido lá e precisava trabalhar em casa, porque a minha mãe é uma senhora de idade, onde ela não pode ficar sozinha em casa, e comecei a trabalhar com reforma e sob medida. Lá eu fiz um curso de costureira industrial e modelista industrial no Senai e achei que a minha vida fosse mudar por conta de ter o certificado do curso, né? Só que não adianta você ter o certificado se você não sabe o que fazer com ele. Eu sempre trabalhei muito, e com um ganho que era cansativo, não valia todo o cansaço pra mim. Por quê? Porque cada pessoa tem um perfil e o meu perfil é lerda. Eu sou uma pessoa que faz as coisas devagar, eu não consigo fazer nada correndo. Eu não sou uma pessoa de produção, né, que chegaria num lugar e trabalhei lá o dia inteiro num jeito só, numa velocidade. Eu não tenho esse perfil. Aí eu voltei para São José, né, até por conta da minha neta, para ficar pertinho dela, e tive que começar do zero a minha clientela, né? E a clientela de São José, ela é diferente da clientela da cidade pequena, porque lá eu trabalhava muito com reforma e sob medida. Quando eu vim para São José, a procura maior era por aula. Então eu comecei a fazer os três, dar aula, fazer roupa sob medida, fazer reforma, e isso me sobrecarregava cada vez mais. Eu ficava mais cansada, mais desanimada, porque quanto mais você trabalhava, você achava que ia ter um rendimento bom, não dava, né? Não era um retorno assim bom, né, que desse para você sustentar a casa sozinha. Aí eu assisti uma reportagem e que falava sobre pessoas que mudavam de profissão depois de uma determinada idade para poder trabalhar com aquilo que amam. Então eu joguei no YouTube como trabalhar com o que você ama, e diante dos vídeos apareceu a Elisa falando sobre costura. E aí eu fui assistir o vídeo dela e achei muito interessante. A Elisa dava aula, era algo que, se eu pudesse, eu queria trabalhar com aula de costura, porque eu amei dar aula de costura, e comecei a seguir a Elisa. Na pandemia, a Elisa fez um pacote do curso, assim, que simbólico. A Elisa realmente, na pandemia, ela salvou muitas vidas, e uma delas foi a minha, porque o valor foi muito simbólico e eu abracei aquilo, porque eu não ia ter outra oportunidade naquela época, se eu continuasse daquela forma, de pagar o curso. Então eu abracei e comecei a fazer o curso. E a gente leva muita coisa que a gente sabe que tem que mudar, mas a gente não consegue mudar, né? Ou você acha que não pode. Eu estava tão desanimada antes do curso que, na verdade, eu só não desisti da costura porque era o que eu tinha para poder trabalhar em casa. A Elisa sempre incentivou a gente a que dá sim. É uma questão de planejamento, é uma questão de mudança de mentalidade, é uma questão de mudança de atitude, né? Que a gente sabe, mas não sabe colocar isso em prática. Eram coisas que eu sabia que eu tinha que fazer, só que eu não sabia como fazer. E aí, quando no curso a gente aprende isso com a Elisa, né? Quando ela fala, vai dando aqueles cliques na metade da mente da gente, que vai mudando a nossa atitude. Então você vai acreditando mais no seu trabalho, vai acreditando mais em você. E isso foi um diferencial muito grande para mim. Esse acredite em você, porque aí você se empenha para isso, né? E foi o que eu fiz. Eu deixei de lado e focar também. Elisa sempre fala que a gente tem que focar num nicho. E eu foquei na aula. Dentro do que eu fazia, aula, reforma e sob medida, eu deixei tudo de lado e foquei só nas aulas. Claro, com um friozinho na barriga, né? Porque aí você não tem os outros, tipo assim, pra te dar um apoio ilusório, né? De renda. Comecei a divulgar, fiz parcerias com alguns vizinhos lá onde eu morava, que eu morava bem no centro de São José. Então eu fiz parcerias com lojas de tecido, fiz parcerias com armarinhos, né? Mas mais que tudo isso, eu comecei a acreditar que poderia dar certo. Então eu comecei a investir. Eu sempre ficava assim, eu não vou conseguir dar aula porque a minha máquina tá assim, tá assado, né? Uma máquina top, né? E eu tinha a máquina da minha avó em casa. E eu mandei a máquina da minha avó e comecei a trabalhar. E as meninas amaram a máquina antiga mais do que a outra que é mais moderninha.
eu comecei a investir, vendi as minhas máquinas industriais e aí comecei a investir em máquinas antigas para poder aumentar as aulas. Então hoje já tenho turmas com 2 aulas, né? Mas isso foi depois do curso. A linguagem do curso é maravilhosa. Tem muita coisa no curso, porque eu usava muita, nas aulas, eu usava muita linguagem didática. E acaba que algumas pessoas vão acompanhar com facilidade, outras que são leigas inteiramente não vão entender que linguagem, o que você está falando? Você está falando grego comigo, não estou entendendo o que são essas coisas que você está falando. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, a simplicidade do curso para a gente entender e para levar esse entendimento foi um divisor de águas, porque eu vi que as minhas alunas gostaram muito mais da linguagem infantil que eu utilizava, porque aqui a gente se diverte, assim, né? É muito simples, então é muito leve. E eu não tenho ainda alunas infantis, mas é um projeto que eu tenho mais pra frente, sim, né? De dar aula para criança. Mas eu uso essa linguagem com as minhas alunas que são adultas e elas amam e entendem muito facilmente do que aquela linguagem muito didática, né? Então, isso melhorou muito no meu trabalho. As dicas que a Elisa dá lá são simples, gente, mas olha, é na simplicidade que a gente vê as coisas fluírem, né? O valor da simplicidade, no valor da simplicidade as coisas fluem na vida da gente. E no meu curso que eu dou para as meninas foi maravilhoso, eu utilizo cada vez mais, até porque, Elisa, que eu gosto muito do trabalho que ela passa pra gente, é essa parte da sustentabilidade. Então eu amo o jeitinho que ela dá sem você precisar sempre estar comprando, sempre estar adquirindo, até porque eu tenho todo esse tipo de aluna. Eu tenho aluna desde que gosta dos brinquedinhos, né, que podem pagar pelos brinquedinhos de costura, e aquelas que são mais simples, né, que não tem tanto assim poder aquisitivo para ficar gastando com brinquedinhos de costura, que são carinhos, né. Eu gosto demais dessa simplicidade, das alternativas, de você abraçar o que você tem e depois você ir melhorando. E foi isso pra mim foi maravilhoso, porque quebrou aquele meu paradigma, meu tabu. Ah, porque não é novo? Não consigo. Eu sou muito grata mesmo por tudo que eu tenho aprendido, sim. O curso fez uma diferença muito grande, acompanhar a Elisa fez uma diferença muito grande de mentalidade. Muita gratidão, recomendo sim, recomendo o curso, porque é maravilhoso, além de quem vai aprender, né, da maneira simples, né, que é impossível não entrar na cabeça da gente, aprende sim, e aprende coisas de uma forma maravilhosa, que é uma forma onde você não precisa ficar se lamentando por não ter condições, porque tudo que ensina lá dá sim para fazer. Muito obrigada, Elisa, por tudo que você tem feito por nós. Seus vídeos sim, compartilho, indico, mando para muitas alunas os seus vídeos de máscara, então eu mandei para aluna, para amigas, muitas amigas me agradeceram, porque começaram a vender máscara depois dos seus vídeos e começou a entrar um dinheirinho para elas ali que elas estavam precisando, né, por conta de loja que estava fechada, de salão que estava fechado, e começaram a ver nisso uma renda, né, uma ajuda para elas, né? Então eu sou muito grata mesmo a você, porque se não fosse o curso, eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje. Beijo, Elisa, muito obrigada, viu?